Olá, comunidade selvagem, tudo bom? Esse é mais um vídeo da sessão de colecionismo e hoje vamos apresentar mais uma miniatura Schleich. Dessa vez é o leopardo. Dentro dos grandes felinos é o que apresenta o menor tamanho e também o que habita o maior território dentro do Velho Mundo. Essa miniatura aqui foi produzida em 2006, também é uma miniatura mais antiga, e ela também reflete alguns probleminhas de época. Bem, falando da miniatura em si, a questão da textura é uma textura um pouco mais escada, não vai dar para apresentar no detalhe aqui pela câmera. Ela não é tão fininha igual a que foi utilizada nas miniaturas dos leões e dos tigres, por exemplo, o que poderia ter sido feito, dar um realismo um pouco melhor. Quanto à questão das rosetas, os leopardos, né, eles apresentam rosetas de menores dimensões em relação às onças. Aqui fica bem evidente a diferença que eu falei, né, no vídeo anterior, quando eu expliquei a miniatura da onça, a diferença, né, de proporções das rosetas entre onças e leopardos. Aqui, ó, tendo as duas bem ao lado uma da outra, fica bem evidente essa diferença, né? Leopardos apresentam rosetas menores, sem a pinta que a gente observa nas rosetas das onças. Como vocês podem observar aqui, ó, os leopardos apresentam uma cabeça muito mais afilada, né? Muito mais proporcional ao corpo do que as onças, e a cauda, o comprimento da cauda é muito maior quando se compara em relação ao corpo. Olha só, as onças apresentam, né, um formato de corpo muito mais atarracado. Olha como que a cauda em relação ao comprimento do corpo é mais curta. Então, ó, muito legal. Através das miniaturas a gente consegue, né, evidenciar as diferenças entre onças e leopardos. Fora que os leopardos também apresentam um corpo muito mais afilado do que as onças, né? Em termos de coloração, os leopardos apresentam, né, a região aqui do dorso, a região superior aqui mais amarelada e a região ventral um pouco mais clara. Aqui está bem representado, geralmente aqui na região da cabeça, os leopardos não apresentam rosetas, eles apresentam manchas bem pequenininhas, e também essas manchas aqui, elas são apresentadas aqui nas patas. Na região do ventre, o número de manchas é menor, isso vai variar muito de exemplar para exemplar, né? Alguns leopardos apresentam, né, rosetas também na região da cauda, e na parte final as rosetas deixam de existir para apresentarem manchas. Quanto à caracterização da orelha, nesse exemplar aqui não foi muito bem caracterizado. Os grandes felinos geralmente apresentam uma mancha branca na região posterior da orelha. Essas miniaturas mais antigas não têm esse contraste muito evidente. Quanto à proporção aqui do corpo, né, está muito bem caracterizado. É uma miniatura que apresenta um grau de dinamismo, né, o movimento, o posicionamento das patas, né, dá a entender que é um animal que está em movimento. Essa miniatura aqui, devido a limitações, né, na produção de moldes na época, eu achei que a dentição do animal ficou um pouco grosseira demais. Uma opção aqui teria sido fazer a miniatura, né, com a mandíbula fechada. Eu acho que imprimiria um realismo maior. Isso é uma limitação na época, né, de se produzir detalhamentos de moldes. Outra coisa muito legal né, para quem coleciona miniaturas é ver essa questão toda, né, da busca pelo detalhismo das miniaturas que ocorreu ao longo do tempo. Essa miniatura aqui de 2006, e eu tenho uma miniatura do leopardo muito mais recente, também da marca Schleich. É bem diferente, gente. A proporção está muito mais próxima da realidade. A distribuição das pintas é bem diferente dessa miniatura mais antiga, como vocês podem observar aqui, ó. Isso também, né, reflete toda a questão, né, do avanço tecnológico na produção dos moldes. A textura é diferente, né? A possibilidade de fazer uma pintura mais fina também se tornou viável.
Então as miniaturas que a gente tem, né, em anos mais recentes, elas são muito mais detalhistas e passam a impressão de realismo muito maior. Mas essa miniatura aqui tem muita qualidade, conforme vocês viram aqui, dá para se fazer um contraponto com os outros felinos, fazer comparações, e conforme eu expliquei no vídeo do colecionismo, é um material excelente que os professores podem usar, né, nas turmas que estão começando aí estudos na área de zoologia, e dá para explicar algumas características anatômicas, apesar dessas miniaturas não terem o rigor científico como se observa aí em museus, etc. Bem, como vocês estão vendo, durante os vídeos das miniaturas eu estou fazendo mais um bate-papo, explicando algumas características anatômicas ao longo do tempo. Existem, né, repetição de animais, né, de marcas diferentes, e à medida que o tempo for passando, eu for apresentando as miniaturas de outras marcas, eu volto a dar mais detalhe das espécies, ok? Interessante também, para não deixar passar em branco, leopardos são excelentes escaladores, e eles costumam, né, na região da África, matar suas presas e levar para o alto das árvores. Isso evita que outros predadores da região, tais como leões e hienas, roubem as presas, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da apresentação da miniatura. Não deixe de dar o seu like e compartilhar o vídeo, ok? Vejo vocês em outra oportunidade. Até lá!